Olá, meu nome é Lucielen Dávila Giacomel Kobachuk e eu estou aqui para comentar com vocês sobre o projeto Quebrando o Silêncio, cuja campanha deste ano de 2024 é a infância ameaçada, com enfoque principalmente na violência sexual contra crianças e adolescentes. E o material que eu vou apresentar aqui para vocês, ele foi elaborado pelo grupo do Quebrando o Silêncio, mas ele foi assim adaptado por mim, compilando partes principais de diversos materiais produzidos por eles, tá? E o objetivo de eu estar aqui falando com vocês hoje é porque o meu trabalho hoje profissional é na área de perícia criminal, sou perita criminal, e eu trabalho diariamente, com perícias relacionadas à violência sexual envolvendo crianças e adolescentes. Então, o objetivo é eu trazer para vocês algumas informações sobre a violência sexual. Na sequência, apresentar formas de prevenção ao abuso. E, no fim, eu pretendo trazer algumas informações quando há o crime e o que pode ser feito. Então, eu espero trazer esses detalhes para vocês na sequência. Vamos começar, então, falando sobre o que é a violência sexual. Então, o abuso sexual contra crianças e adolescentes geralmente ocorre quando eles são usados, as crianças ou adolescentes são usados para satisfação sexual de pessoas geralmente mais velhas. E isso pode acontecer nos diferentes ambientes socioeconômicos, religiosos, étnicos, culturais. Não existe um grupo específico, não existe um local específico, né? Nós vamos ver aqui, vou comentar com vocês, o crime, a violência sexual contra crianças e adolescentes acontece na escola, no parque, dentro do transporte escolar, na pracinha, na casa do vizinho, e dentro da própria casa da criança, independente do nível sociocultural dessas famílias, tá? E a violência sexual, então, ela abrange todo o ato, seja carícias, sejam apenas toques, sejam conversas, jogos, relações envolvendo indivíduos do sexo oposto ou do mesmo sexo, situações que a criança e adolescente, então, elas ficam vitimizadas por meio do poder do agressor, por causa da diferença da idade e também por causa da diferença de conhecimento sobre comportamento sexual. E esse tipo de abuso, ele pode acontecer no ambiente extrafamiliar ou no ambiente intrafamiliar. O extrafamiliar, ele vai acontecer por pessoas que muitas vezes, e na maior parte das vezes, são conhecidas da família dessa criança e desse adolescente que se torna vítima, mas não tem assim uma relação dentro da própria casa da vítima. Então, podem ser amigos, vizinhos ou profissionais, como professores, médicos e líderes religiosos. No ambiente intrafamiliar, aí torna-se ainda mais difícil para a criança porque ela perde toda a referência de pessoas que ela poderia pedir socorro, né? Então, o abuso é praticado por pessoas que têm uma relação próxima emocional com essa criança ou adolescente, né? Então, podem ser pessoas com laços de consanguinidade, como o próprio pai, irmão, avô, tios, ou pessoas com uma afinidade muito próxima, como os padrastos, madrastas, cunhado, né, próprio cunhado, ou pessoas que têm responsabilidade sobre essa criança, pessoas que adotaram a criança ou que têm a tutela e a guarda. E nem sempre vai ter violência física, tá? Muitas vezes vai acontecer a manipulação, a criança vai sendo manipulada, ameaçada, subornada, coagida para ter esse tipo de relação com esse agressor, tá? Então, esse agressor, e eu posso falar para vocês que muitas vezes, tá? A gente pensa sempre no indivíduo do sexo oposto, mas podem ser indivíduos do mesmo sexo, tá? Como um tio ou um próprio pai com um filho, ou até mesmo, né? A gente já viu casos em que uma mulher adota uma menina e também abusa sexualmente desta criança.
Um caso recente assim que a gente viu. Então, vai fazendo ameaça, vai falando coisas, manipulando, subornando para você conseguir isso, né, você precisa tocar em determinadas partes do meu corpo, ou você precisa se despir na minha frente, ou você precisa deixar eu encostar em algum local, tá? Ou até mesmo confunde essa criança, esse adolescente com relações às sensações sexuais e ela fica na dúvida se ela tá gostando, se ela tá achando estranho. Tá? Então, esse tipo de situação nem sempre deixa marcas físicas de agressão no corpo da pessoa, né? Não é uma relação assim de agressão física do ponto de vista de machucar tanto a criança. Né? É claro que há casos horríveis que isso acontece, mas nem sempre. Então, isso é importante ficar claro. Então, vou falar um pouquinho sobre os tipos de violência sexual, para deixar claro para todo mundo o que pode acontecer e o que é errado, que não pode ter criança, não pode nem adolescente ser submetido a esse tipo de situação. Então, contatos físicos, tá? Hoje, isso legalmente é chamado de ato libidinoso, tá? Não houve ainda a questão do ato sexual, mas houve um contato físico, isso é considerado ato libidinoso e pela lei se chama estupro. Tá? Então, é um crime hediondo. Então, é crime, não pode. Toques, carícias, beijos forçados ou nos órgãos genitais, tentativa de relação sexual, mesmo que não consumada, a masturbação, sexo oral ou até mesmo a penetração, quando chega, né, às vias de fato. Então, isso é violência sexual. Um beijo, um toque, uma carícia é violência. Exposição do corpo, quando alguém é forçado a tirar a sua roupa e exibir partes do seu corpo, seja presencialmente ou através de fotos, imagens, vídeos, que está sendo muito comum hoje em dia na internet. Violência sexual. Atividades sexuais verbais, elas podem estar sendo apenas por meio de mensagens, áudios, conversas com conteúdo erótico com uma criança ou adolescente, é uma violência sexual, tá? Exibicionismo, o ato de mostrar os órgãos genitais ou se masturbar na presença de uma criança ou adolescente, fazer a criança presenciar aquilo, né? Muitas vezes o agressor ele não pede para a criança nem tocar, mas quer que ela fique vendo as partes genitais dele. Violência sexual. A exploração sexual é porque quando a criança ou adolescente é forçado a ter um tipo de relacionamento sexual em troca de dinheiro, de favores ou de algum benefício. Ah, vem aqui, pega a bala no bolso do tio para encostar no corpo dele e ganhar aquela bala. Isso é exploração sexual de uma criança. O assédio sexual. Então, o assédio ele acaba assim sendo ainda mais sutil, né? Porque ele tá na forma, pode ser na forma física, mas geralmente é na forma verbal. Então é um comportamento indesejado de natureza sexual, comentários, avanços, gestos que criam aquele ambiente intimidador, desconfortável para a vítima. E uma coisa, a criança, a própria criança, o adolescente ainda com certeza, né? Mas a criança, ela se sente desconfortável, ela pode não entender o que está acontecendo pela falta do conhecimento sobre esse comportamento sexual que os adultos têm, mas ela percebe que aquilo é estranho, né? Se ela está sendo criada em um ambiente em que as pessoas não têm aquele tipo de relacionamento, ela percebe que aquilo é estranho e ela se sente desconfortável. E é isso que eu vou trazer para vocês como forma de proteção. O que ela pode fazer quando ela sentir que aquilo ali não, ela não sabe o que é, mas sabe que não é adequado. E o estupro, no caso, eu já falei para vocês, essa definição está um pouquinho errada aqui nesse material, do ponto de vista legal, porque o estupro ele envolve tanto o ato libidinoso, que seriam os toques, as carícias, a penetração, quando há no pênis, no ânus, e envolve a conjunção carnal, que é quando há o ato pênis-vagina, tá? Então, estupro é o crime previsto no Código de Processo Penal. E assim, né, o público leigo, então, chama o estupro como quando há, né, o ato sexual em si. Então, ele muitas vezes vem vinculado à violência física, psicológica, ameaça.
Voyeurismo é o ato do agressor ficar observando fixamente os atos sexuais que estão acontecendo ou genitais de outras pessoas quando elas não desejam ser vistas, obtendo satisfação sexual com essa prática. Então, muitas vezes o agressor vai pedir fotos, vai pedir vídeos e a criança e o adolescente não gostam, não estão bem com aquela situação. Então, que define esse tipo de violência sexual. O incesto é quando é qualquer tipo, que eu já falei anteriormente, mas está acontecendo entre pessoas com o mesmo laço familiar. O pai com a filha, o pai com o filho, o avô com a neta, né? Então, isso é muito grave, né? Gravíssimo. Então, principalmente porque, além de tudo, envolve uma relação de responsabilidade do adulto ali envolvido. E outro tipo que muitos pais acabam permitindo que seus filhos sejam expostos a esse tipo, e é uma violência sexual, é quando permite, mesmo que não esteja fazendo isso por interesse, mas assim, aqui tá falando forçar a assistir, ou mesmo você deixa a criança assistir cenas pornográficas, ou ainda quando você faz com que essa criança participe da confecção de material pornográfico, envolvendo fotos, vídeos ou qualquer tipo. Tá? Hoje existe uma indústria gigantesca do crime da pedofilia e muito material é compartilhado através das redes sociais, crime horrível, envolvendo então conteúdo sexual com crianças. E é triste, é muito triste, porque os dados mostram que a maioria dos abusos ocorre na faixa etária entre 10 e 14 anos. Nós temos abuso sexual acontecendo com bebês, né? Teve um caso recentemente, inclusive noticiado pela mídia, criança, ela foi submetida a uma cirurgia gravíssima de 5 dias, que foi estuprada, sim, ela teve toda a genitália dilacerada, foi estuprada pelo avodrasto, tá? Pelo padrasto da mãe da criança. Então, com 5 dias. Mas a faixa etária em que ocorre mais violência sexual é entre os 10 e os 14 anos. Mesmo assim, há crianças bem menores sendo violentadas e maiores também, né? E, mais de 90% da violência sexual contra criança e adolescente de 10 a 19 anos foi meninas, né? As meninas, o sexo feminino é o que sofre mais violência sexual, apesar de que os meninos também têm sido alvo. A cada 3 a 4 meninas, uma é violentada. E a cada 6 a 10 meninos, um é violentado até completarem 18 anos. Estima-se, né, fala-se superficialmente, que 50% das crianças no mundo vão ser violentadas sexualmente até completarem 18 anos de idade. É uma barbárie. É assim, são os predadores sexuais que a gente fala. Quem são esses abusadores? No caso de criança e adolescente, mais de 80% são conhecidos, né? Até porque as crianças não andam muito sozinhas. Temos casos, sim, casos horrorosos, midiáticos, em que as crianças foram estupradas por desconhecidos. Mas a maioria dos casos são conhecidos, os abusadores. Então, o perigo pode estar ao lado. Nunca ache que você está seguro. Eu trabalho com isso há 14 anos, quase 15 anos, e assim, até eu começar a trabalhar com isso, eu achava que os piores crimes eram o homicídio, né? Crimes graves, assim. Eu saía na rua, eu às vezes sentia um pouco de medo de ser assaltada, mas quando você se depara com a realidade, quando você sai da bolha que você vive e você vê o que é esse mundo, o crime do estupro, a violência sexual, ela se torna o crime, no meu ponto de vista, mais horroroso. Porque na maior parte das vezes, a vítima, ela não morre, ela permanece viva, mas ela é morta psicologicamente, espiritualmente. A vítima, ela passa a carregar um trauma para o resto da sua vida. É uma ferida que para cicatrizar é muito difícil, tá? Ela nunca vai esquecer aquilo vai interferir em toda a sua
estrutura como pessoa, em todos os seus relacionamentos, trabalho, estudo. É uma destruição, é um crime horroroso. E o abusador, o criminoso, o estuprador, ele é reincidente, tá? Ele não faz isso uma vez só, ele faz muitas vezes e ele faz muitas vítimas. E essas vítimas, elas estão do nosso lado todos os dias, em todos os lugares que vocês andarem. E eu falo isso para assustar mesmo, principalmente porque eu tenho 2 filhos. Hoje eu tenho uma filha de 8 anos e um filho de 6 anos. E eu sou assim, podem falar que eu sou neurótica, mas é uma neurose que a gente tem que ter. Não dá para confiar em ninguém, tá? Ninguém. E quanto mais próximo e querido ou querida, mas geralmente é o abusador do sexo masculino, na maior parte das vezes, mais eu suspeito. Quanto mais, quer chegar perto, quer agradar, quer ajudar, mais suspeito. O ambiente, cheio de criança, cuidadores, chance. Onde que o abusador vai estar? Num lugar que tem criança. Onde que o abusador vai querer se envolver e ajudar? Aonde tem criança. Então, é um mundo cão, em que a gente não pode baixar a guarda. É sobre isso que eu vou falar daqui pra frente. O perigo está ao seu lado, não é pode, o perigo tá do teu lado. Então, a violência pode ser presencial ou pela internet. Ainda hoje a gente tem esse lado, tem a internet, né? Uma vez eu vi uma palestrante falando assim, uma perita colega. Ela é especialista na área de crimes cibernéticos. Também é algo bem interessante para se conversar. Mas ela fala assim, hoje a gente fala assim, falava antigamente, né, para os nossos filhos, fecha a porta, não abre a porta para estranho, você não pode ir na casa de quem a gente não conhece, você não vai sozinho em lugar nenhum. Porém, a internet, o celular, o iPad, o computador, eles abrem as portas da nossa casa para o estranho, sabe? Você está trazendo o estranho para dentro da tua casa através do celular, através da internet. Então, os crimes via internet, eles são muito graves, ainda mais que agora as crianças têm cada vez mais acesso a isso, né? Mas eles vão acontecer na escola, no ônibus, no shopping, nos transportes por aplicativo, na casa dos amigos e principalmente na casa da própria vítima. E se esse agressor ele tá tão perto da vítima, dos nossos filhos, como eu faço para identificar? É fácil? Não, é muito difícil. É muito difícil porque ele não se veste diferente, ele não tem uma cara feia, ele não tem uma tarja na cabeça escrita que ele é o abusador, tá? Eles geralmente têm relações próximas com a família, são muito sociáveis, se dão bem com as crianças, eles querem passar tempo com as crianças, em atividades com as crianças, e muitas vezes os pais estão cansados e vem num tio legal que pode ajudar a cuidar daquela criança. Eles mostram que eles amam as crianças, né? E vão conquistando a confiança dos adultos, né? Eles também querem conquistar a confiança da criança. A criança vai se sentir confortável com eles, ele vai dar presente, ele vai conquistando a confiança e começa a fazer brincadeiras e falar coisas que as crianças gostam de ouvir e começam com toques e com joguinhos e com coisas que fala para a criança não contar, é só entre nós, é um segredinho nosso, a criança não está entendendo muito bem o que está acontecendo, não está gostando, mas também não quer perder o que ela ganha com essa pessoa, muitas vezes porque é a pessoa que mais lhe dá atenção, né? Então é muito difícil. Né? Elas podem expor as crianças a material pornográfico, subornar, misturar ações com afetos, confunde a cabeça da criança, amor, isola, distancia, é um horror. Então, é crucial estar atento para você não ser enganado e depois, com tristeza, descobrir que o perigo estava ali, no seu lado. Então, quais seriam as formas de nós mantermos as nossas portas trancadas contra o abuso da criança? Como fazer isso? E vem assim, é chato falar disso? É chato falar disso, né? E no dia a dia a gente tem muita coisa para fazer, meu Deus. É tanta coisa que a gente tem, é tanta demanda e ainda tem que pensar mais nisso. Mas nós temos que nos alertar, porque para prevenir o abuso de crianças nos dias de hoje, enquanto nós estamos cansados, distraídos, existem esses predadores o dia inteiro
trabalhando para fazer alguma coisa de mal para as crianças. E eles são terríveis, tá? É muito difícil. É muito difícil. Eu tenho dificuldade em aceitar esse tipo de pessoa. Se você está assistindo e é um abusador, você precisa se tratar, você precisa ir atrás de ajuda e você precisa parar de fazer mal para essas crianças, porque é uma destruição pior do que a morte, tá? Então, vamos lá. A gente precisa se proteger, a gente precisa proteger as nossas crianças e a gente precisa estar atento. Se você não tem filho, você trabalha com criança, seja em escola, seja no clube de aventureiros, seja com qualquer projeto, esteja alerta, abra seus olhos, você pode ajudar um pai a enxergar isso. Ou às vezes a criança é violentada dentro da própria casa, ela não tem a quem recorrer, não tem mãe que aceite, não, que ouça, não tem vó, não tem ninguém. Ela vai buscar ajuda na escola, nas pessoas com quem ela possa confiar. E a gente tem que estar com os ouvidos abertos e atentos para identificar essas crianças, tá? Porque elas, na maioria das vezes, não vão conseguir se expressar, chegar e falar. Então, vamos lá. Primeira dica. Dica básica, não mostre o corpo do seu filho em fotos e vídeos na internet. Não mostre a escola que ele estuda. Não divulgue coisas do seu filho desnecessárias. Não exponha o seu filho na internet. Segundo, se você tem um bebê, uma criança pequena e você precisa trocá-lo, não troque ele em lugares que você esteja expondo as suas partes íntimas. Tem pessoas tão doentio, que ficam filmando crianças na praia com as roupas de banho, tá? Ficam filmando crianças pulando nos brinquedos, quando tem, tipo, cama elástica, coisa assim, quando sobe o vestido da menina, filmando. A criança tá de calcinha, mas eles estão filmando, estão ampliando aquelas regiões íntimas. Então, se você tem uma filha, nunca deixa ela usar um vestido sem um shorts por baixo, né? Se você vai trocar o teu filho, não vai tirando a fralda dele em público, fica num lugar íntimo, reservado, porque sempre estão fazendo isso, divulgando esse tipo de material na internet. Tá? Cuida, ensina a tua filha. Filha, você tá de saia, tem que pôr um shorts, não fica pulando, não fica mostrando a calcinha. Cuidado com o jeito que você senta. É chato, é criança, não sabe, mas tem que ensinar. Não se senta desse jeito, fecha as perninhas para sentar, tá? Não senta no colo dos outros. Não vai, tio, vamos brincar de cavalinho. Não tem cavalinho. Vamos brincar aqui com o vovô. Não, não brinca disso, tá? Vamos lá. Quando receber visitas, super importante isso também. Tem muito abuso que acontece durante a noite na própria casa da vítima. Tem visita? Vai dormir na tua casa? O teu filho dorme com você, não dorme com visita, tá? É claro que vai existir uma rede que você confia, mas ela tem que ser pequena e bem triada. Então, teu filho vai dormir, não vai dormir com o desconhecido. Na praia, não vai ficar dormindo lá no meio do monte de tio, de gente que não conhece, vai pôr com você o teu filho para dormir. No carro, vai dar carona, põe a pessoa que vai estar de carona no banco da frente, vai você atrás com a criança. Não vai deixar esse estranho, mesmo que seja parente, mas essa pessoa sentar no meio do teu filho, do lado do teu filho, porque o abuso acontece embaixo dos olhos das pessoas. Os toques e carícias podem acontecer dentro do próprio carro que você está junto. Não incentive a proximidade física quando a criança não quer. Tipo assim, ai, dá um beijo, vai, dá beijo, abraça o fulano. A criança nem quer e você tá forçando, porque isso é um sinal de desrespeito com o corpo da criança. E sabe, é muito profunda essa questão da sexualidade. Também teria que ter talvez um momento só para falar sobre isso. Mas assim, a sexualidade, a criança reconhecer o seu corpo como dela. A criança tem que aprender isso, ela tem que reconhecer o seu corpo como sendo dela, que as partes do corpo pertencem a ela e ela tem o direito e dever de dizer não quando ela não quer. Ah, não, mas vai fazer isso, dá um beijo no fulano. Não. Se alguém vier forçar, ela vai saber dizer não, se ela é obrigada a fazer coisas que ela não quer com o corpo dela, então isso já vai criando uma brecha para o abuso. Por exemplo, eu vi uma vez, tem uma psicóloga muito boa ali na frente, eu vou citar o material dela, é bem legal seguir no Instagram, ela dá cursos gratuitos online, é a Leiliane Rocha. Ela fala assim, até o ato de pentear o cabelo da sua filha demonstra respeito pelo corpo dela e predispõe ao abuso ou não. Por exemplo, vamos pentear o cabelo. Ai, mãe, não quero, não sei o que.
vai pentear o cabelo, e arranca a criança e puxa o cabelo. Você está desrespeitando o corpo dela. Você tem que conversar, explicar, é importante pentear o seu cabelo para você não ter piolho, e vai explicando, mas você não vai assim abusando da criança, forçando a ela um ato que ela não está querendo, entende? Então, tem muitos detalhes que envolvem essa preparação para o seu filho estar pronto para fugir de um abuso. Valorize a criança. Quando a criança falar para você alguma coisa, você valorize, você pare para ouvir e mostre que você acredita no que a criança fala, porque quando chegar o momento dela contar alguma coisa grave que pode estar acontecendo com ela, ela vai confiar em você para falar e ela sabe que você vai ouvi-la, vai validar o que ela fala e você vai ajudá-la a resolver o problema. Então, você tem que estar assim próximo a ela e ela tem que confiar em você. Ela trouxe um pequeno problema, isso já aconteceu com a gente aqui em casa. Trouxe um pequeno problema que aconteceu na escola, um desentendimento, alguma coisa que aconteceu envolvendo inclusive o professor ou um adulto, e você ali tem a oportunidade de falar: filha, eu entendi. Amanhã eu vou lá, eu vou telefonar, eu vou escrever na agenda e a gente vai resolver esse problema, porque isso não pode acontecer. E daí você vai lá e resolve esse problema e mostra para ela: olha, eu sou uma pessoa que ouço você e eu vou resolver o problema. Você não vai falar: isso é coisa de criança, não vou nem... Não, você não sabe o que você está dizendo, não foi isso, tá? Não fazer isso, porque na hora que chegar uma situação que ela precise de alguém em quem ela confie, você precisa ser essa pessoa. Nunca deixe sozinho em local público, especialmente banheiro, pelo amor de Deus. Não fala pro teu filho sozinho no banheiro. Você vai com o teu filho no banheiro. Ai, mas ele já é grande, não sei o quê. Então, você vai, entra e você fica na porta e fala: filho, eu tô aqui, qualquer coisa me ouve, porque já teve muitos casos em banheiro do restaurante que os pais estão no restaurante, o filho foi no banheiro sozinho, foi estuprado no banheiro. Ou que, né? Estuprado não necessariamente, mas aconteceu alguma coisa lá. Então, vai acompanhar seu filho até que ele tenha condições de se defender, que você tem certeza que nada de grave pode acontecer com ele ali. A criança precisa saber em quem ela pode confiar. Isso se chama rede de proteção, né? Então, assim, pode confiar em mim, pode confiar no papai, pode confiar na vovó. Sei lá, você sabe em quem a criança pode confiar e ela tem que saber a quem recorrer. Quando o abuso acontece dentro da própria casa da criança, esse é um problema sério, porque ela não tem essa referência. Então, a professora precisa falar sobre isso na escola, sobre essa educação sexual, para que as crianças tenham uma referência. A professora ou nos aventureiros, ou a pessoa na unidade de saúde. É mais difícil ter esse contato, é mais na escola, nos clubes, né? Mas é importante a criança ter. E fale, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que falam: eu não falo sobre isso com os meus filhos, eles são tão inocentes, eu não quero que eles percam essa inocência. Não. A maior forma de proteger é trazendo conhecimento para eles. Fale sobre os toques que são permitidos, o que eles podem consentir se eles quiserem e o que de forma alguma ninguém pode. Assim, quando alguém tentar alguma coisa ou fizer alguma coisa, eles vão saber que aquilo é errado. Não vai ficar só aquela dúvida: ai, que estranho, será que pode? Não, eles já vão saber, a pessoa veio, eles já sabem: não, isso não pode, né? E eles vão conseguir se defender. Então tem um semáforo do toque, que é uma brincadeira, já tem material na internet, os meus filhos já fizeram isso na escola, eu já vi. Se você nunca fez com seu filho, dá para você fazer nos aventureiros também. Olha só, são figurinhas em que a criança recebe assim bolinhas verdes, bolinhas amarelas e bolinhas vermelhas, como se fosse um semáforo. A maioria das crianças sabe, né, que o verde é o siga, o amarelo é atenção e o vermelho é não, pare, né? Então, ela vai colar nas partes do corpo, né? Ela se identifica como menina, ou se for um menino, faz o desenho do menino, e ele vai colar, você vai conversar com ele sobre as partes do corpo, aonde sim, na cabeça. Ah, as pessoas podem tocar na minha cabeça? Podem na minha cabeça. Pode, se eu quiser, pode. Ah, nas costas, no ombro. Ah, mas daí aqui, ó, na perninha, na coxa, pode tocar?
Aí, opa, cuidado! Pode ficar tocando na minha perna, assim, por qualquer motivo? Na minha barriga? Pode ficar pegando na minha mão? Na minha bochecha, beijando meu rosto? Atenção, isso é estranho. Tem que ter um motivo, acende o sinal amarelo. Ah, e onde não pode, de jeito nenhum, ninguém vai ficar pegando no seu bumbum, né? Aí você conversa com a criança para ela saber o nome das partes íntimas. Você pode falar as partes íntimas dela com os nomes, né? Bumbum, pênis, a vulva, ou você pode dar o nome que vocês têm acostumado em casa, mas ela tem que saber quando ela chegar e falar para você, mãe, alguém tentou tocar na minha periquita. Vocês sabem que a periquita é aquele lugar, mas ela tem que saber descrever aquele lugar. Se ela não souber descrever, você vai ficar na dúvida, mas o que que é isso? Tipo, que parte do corpo é essa? Não, então você tem que ter o nome que você saiba o que significa, né? Nas meninas, nas mamas, pode tocar? Não, não pode. Aí vem aquela questão, bom, mas às vezes precisa tocar. Às vezes algumas pessoas vão precisar tocar. Ah, vai no médico, o médico precisa examinar. Então o médico vai pedir com licença e vai falar: eu vou examinar aqui para ver se está tudo bem, né? Mas então a criança tem que ter essa noção. Quem pode tocar? A mamãe, para ajudar a limpar só, né? Quando pode tocar e como pode tocar. Inclusive, se você é um adulto e você vai auxiliar uma criança que não é seu filho, sei lá, passar um creme, dar banho, fazer alguma coisa, você vai pedir com licença, vou apenas limpá-lo, vou apenas te ajudar a secar. E se a criança consegue fazer sozinha, você não vai fazer. E ninguém deve fazer se a criança sabe fazer sozinha. E 9, ensine sobre as partes, como eu falei para você, nomeando elas. Vamos falar quais são os nomes das partes e você vai conhecer, para você saber descrever se alguma coisa aconteceu com você. E como você vai fazer isso? Vai sentar a criança e vai pegar um caderno e vai dar uma aula de anatomia. Não. Você vai fazendo isso no dia a dia, descontraidamente, né? Então você tá lá, tomando banho. Ah, e aqui? Como que é o nome dessa parte? Você sabia que essa parte aqui as pessoas não podem tocar, né? E você vai fazendo isso. Em casa a gente faz isso desde quando trocava a fralda. Oh, a fralda, vamos ver quem que pode trocar a fralda da filha, quem que pode trocar a fralda do filho. E daí você vai conversando e vai introduzindo aquilo com naturalidade no dia a dia. Né? E também você vai explicando, ó, Deus criou você, você tem um corpo perfeito, lindo, Ele quer que você seja feliz. Hoje em dia já tem músicas, né, bem legais da família Lidic, inclusive, né? Você foi feito para ser feliz, as pessoas não têm o direito de te machucar, né? Então ninguém deve tocar aqui, se isso acontecer, você, né? Agora a gente vai falar o que a criança pode fazer para se defender. E outra coisa muito legal é validar as emoções da criança. Então, a criança tá chorando, a criança tá triste. Fica quieto, não chora, engole o choro. Não. Fale sobre as emoções, para ela entender o que ela tá sentindo. Então, sabe, você tá sentindo isso? Você tá sentindo raiva. A gente sente raiva, todo mundo sente raiva. Mas a gente tem que respirar fundo, esperar uns minutinhos, se acalmar para resolver as coisas. Senão, a gente vai fazer coisas erradas. Ou o que você está sentindo é cansaço. Sabe, você está chorando demais porque você brincou, você cansou. Agora calma, vamos seguir aqui a nossa rotina e você vai descansar e isso vai passar. Então a criança ela vai reconhecendo os sentimentos e as emoções. Se alguma coisa estranha estiver acontecendo, ela vai saber te descrever. Eu tô triste, eu tô com medo, eu tô nervosa, eu tô com raiva do fulano, né? E ela vai conseguindo descrever as coisas que ela está tendo, porque a criança, ela tá aprendendo tudo. Ela não sabe tudo aquilo, ela não sabe as emoções que ela tem, ela não sabe os sentimentos que ela tá tendo, né? Tem um filme novo aí que fala sobre as emoções para ela ir se conhecendo, se entendendo. Isso é muito importante. E isso é legal também. Sempre que a criança fizer uma pergunta sobre sexualidade, não ignore, tá? Você vai precisar ser o protagonista, o personagem principal sobre a sexualidade na vida dos seus filhos. Talvez os seus pais não tenham sido isso para você, mas você precisa ser a partir de agora. Também teria que ser uma outra temática de um outro dia para falar só sobre isso, mas a gente precisa aprender, a gente precisa conseguir falar com os nossos filhos sobre isso e eles confiarem em nós para perguntarem para nós
né? Então a criança vem e faz uma pergunta, porque quando você vai dando liberdade, vai validando a criança, vai incentivando ela a conversar com você, a trazer as dúvidas para você, ela vai chegar com perguntas. E às vezes você não está pronto para responder aquilo, você não sabe como responder aquilo, mas você não vai falar, isso não é assunto de criança. Não. Você vai falar, olha que pergunta interessante. Eu agora tô resolvendo algumas coisas, mas assim, a gente vai ter uma conversa sobre isso daqui a pouco, tá bom? À noite a gente vai sentar e vai conversar tudo sobre isso. Então, aí a gente vai esclarecer, porque é um assunto que a gente precisa ter um tempinho maior. Aí você vai lá, estuda, aprende, sei lá, busca alguém para te ajudar a responder aquela pergunta. Mas você não ignora, né? Ou às vezes, a Leiliane Rocha fala muito isso, essa psicóloga. Ela fala assim, bom, às vezes você não precisa dar uma resposta super complexa. Às vezes a gente quer dar uma resposta assim que você já quer explicar tudo dos mínimos detalhes. Mas para a criança não precisa daquilo. Ela só quer saber uma pequena coisa. E você já quer entrar naquele assunto e tá morrendo de medo do que pode virar. Mas você dá uma resposta mais superficial, mas que atende a criança, pronto, resolvido, tá? Mas não ignorar. Vamos lá. As regras, 4 regras de proteção que toda criança precisa saber. Então tá aqui, Leiliane Rocha, Jornada Infância Protegida. Ela faz essa jornada gratuitamente, ela dá curso, tem material disponível. Sigam no Instagram, Leiliane Rocha, que lá vocês vão achar tudo que precisa. Mas o que é? 4 regras que as crianças têm que saber de cor. Primeiro, saber falar não. Aconteceu uma coisa estranha. Ela tem que saber não, né? Gritar bem alto. Não! Sai daqui! Isso assusta o agressor. Ele não tá esperando isso. Ele quer o silêncio, ele quer a distância, ele quer o escuro, ele quer o segredo. Se a criança vem e fala não e grita, vai dar um stop, vai parar, né? E daí corre. A criança tem que saber tudo isso. É no banheiro da escola. Tem um caso que a criança foi, a Leilane que conta, foi ao banheiro, 2 meninos maiores trancaram a porta e falaram pro menino que queriam que ele, né, fizesse um sexo oral neles. E ele lembrou dessa palestra, a porta estava fechada, ele estava constrangindo, os dois eram maiores, ele gritou, não! Os meninos, ei, fica quieto, o que é isso? Não, socorro, socorro! Nisso, tinha um monitor ali, uma pessoa da limpeza, passando na frente do banheiro. E a pessoa, o que está acontecendo? Nisso, os meninos abriram a porta e a criança fugiu. Então, ele foi salvo por essa regra. Não gritar, sair correndo. Isso é uma dinâmica para fazer com todas as crianças sempre. E quarto, contar para alguém de confiança. Ir e contar e conseguir fazer isso. Contar para que você seja ajudada essa criança. Né? Uma outra situação que é o perigo no ambiente virtual. Então, eu queria deixar esse recado aqui para os pais, principalmente, no ambiente virtual. Hoje, olha aqui, ó, em 2022, a organização aqui, Internet Watch Foundation, ela disse que recebeu 375 mil relatórios e confirmou 255 mil endereços de páginas na internet com imagens de abuso sexual indevido, né, com abuso sexual infantil. Quando a gente abre as portas da nossa casa através do computador da internet, os agressores eles vão direto nas crianças. Eles se passam por crianças, eles entram nos jogos online, nas redes sociais, eles têm muito mais tempo que os pais para passar tempo com as crianças. E aí começa o compartilhamento de material abusivo, exploração, coisas incríveis, inacreditáveis. Tá? Então, pais e cuidadores têm que ter controle do acesso à internet dos seus filhos. Tem que ser usado com muita cautela, com muita segurança. Não é possível a gente impedir os nossos filhos de acessarem essa ferramenta, mas a gente tem que ter controle sobre isso. E aqui seria interessante uma próxima palestra sobre esse assunto com pessoas com capacidade de trazer essa informação. E a falta de informação ainda existe, gente. O abuso sexual infantil, ele acontece, mas ainda tem muita resistência, preconceito e silêncio da vítima e suas famílias. Prova disso é se você for ouvir os últimos relatos de adolescentes com 12 anos grávidas do tio, grávidas do padrasto, a ponto de terem que ganhar essa criança porque já passou o período gestacional, né? E entra naquela polêmica do aborto, mas assim, a gente estava discutindo o aborto, mas o abuso de uma criança de 12 anos ao ponto de ter ficado grávida. Quantos anos essa criança foi abusada? E nunca foi relatado. Agora o problema é uma nova criança que vai cair nessa muvuca, nesse rolo do abuso
familiar. Então, um dos principais desafios enfrentados pelas autoridades policiais e a investigação é que ocorre no ambiente familiar e as vítimas geralmente não denunciam. E eu falo isso, inclusive, que as mães escondem o abuso das suas filhas quando ele é praticado pelo seu parceiro e elas se omitem, né? Então, isso não é mãe, tá? Mãe denuncia, mãe larga o homem que está fazendo isso com o seu filho. Mãe não põe esse homem dentro da sua casa. Pôs sem querer, vai proteger essa criança. Por favor. Mas aconteceu o abuso. A criança vai mudar o seu comportamento. E quem está em volta precisa reconhecer essa mudança de comportamento, tá? Ela vai mudar, ela vai ter reações repentinas, seja de raiva, seja de ira, seja de retração, silêncio, né? Ou ela vai ficar muito carente e ela vai se grudar no adulto que ela sente algum tipo de confiança. Ou ela pode ter comportamentos sexuais, falas inapropriadas para sua idade, expressar isso através de textos, de desenhos. Pode mudar o seu apetite, pode se afastar dos amigos, inclusive mudar o seu rendimento escolar, tá? Então, esses podem ser os sinais e a gente precisa estar alerta, atento. Comportamentos físicos. A criança pode voltar a fazer xixi, ela não fazia, né? Ela pode ter comportamento. Isso me lembra muito um passado que eu não tinha esse conhecimento e eu acredito que havia crianças que estavam no meu contato e eu não percebia. A criança de 12 anos fazendo xixi na cama, que tinha falta de cuidados no asseio, né? Inclusive piolho, ou não cuidava da sua higiene pessoal, aquela falta de amor próprio, são sinais do abuso, né? E quando acontece no ambiente familiar, isso é recorrente, até que surge uma gestação. E aí se descobre que havia aquilo e já é tarde demais para toda aquela situação com uma nova criança envolvida. Mas é muito importante esse olhar atento da rede que tem contato com essa criança. E hoje, no Brasil, onde encontrar ajuda? O que eu faço se eu souber, se eu quiser fazer uma denúncia, se acontecer alguma coisa? Bom, primeiro assim, Disque 100 é o número oficial do governo, você pode fazer essa denúncia anonimamente, relatar a situação. Pode recorrer ao conselho tutelar, pode ser diretamente. Esses são os caminhos mais fáceis e acessíveis. O Disque 100, o conselho tutelar ou a polícia civil, né? Se for numa cidade maior, como a Curitiba, né? Tem as delegacias especializadas em crimes contra criança e adolescente. E tem esses outros caminhos, né? Delegacias virtuais, esse endereço do Safernet, que é para crimes virtuais, por e-mail, mas assim, vai até o conselho tutelar, faz a denúncia, diz que sei, vai até a polícia. E aqui em Curitiba, por exemplo, eu sou de Curitiba, mas se alguém conhecer alguma vítima de Curitiba, a criança só precisa ser levada até o Hospital Pequeno Príncipe. Ao chegar lá, relatar ser vítima de violência sexual, toda a equipe da perícia será acionada, a equipe da polícia será acionada, a investigação vai começar. Desde que o crime tenha acontecido em até 72 horas, tá? Então você leva a criança, houve o fato, se passar no máximo 72 horas, pode ir diretamente ao hospital e lá a vítima vai ser atendida. Passou mais de 72 horas. Então, você vai levar essa criança para o Instituto Médico Legal. E lá vai ser feito os exames sequenciais. Que eu ia falar mais sobre isso. Bom, houve o abuso. Geralmente a criança isso vale para o adulto também, tá? Em caso de abuso sexual contra adultos, também vou deixar aqui a informação, pode procurar o Hospital de Clínicas, o Hospital Evangélico, que é o Hospital Evangélico Mackenzie, e o Hospital do Trabalhador. Em até 72 horas vai direto para esses locais. Se não, tem que ir daí. Hoje é o Instituto Médico Legal, mas ele está localizado na Casa da Mulher Brasileira. Bom, essas informações eu posso passar depois também. Mas o que é muito importante? Eu não gosto de falar disso porque eu queria que não acontecesse. Mas se acontecer, é o seguinte: houve abuso contra a criança. Você descobriu, você tem contato com essa criança, é próximo a você. Para que a gente possa ter uma prova pericial,
O ideal é que seja levado o mais rápido possível para o atendimento, né? No hospital, lá a equipe de perícia vai ser acionada também. Ai, mas já passou um tempo. Guarda as vestes que a criança estava usando, a cueca, a calcinha. Se tinha algum outro, né? Aconteceu, sei lá, numa cama, aconteceu no berço. A gente tem caso de criança de fralda. Guarda tudo isso e envia para. Leva junto no atendimento, que isso são vestígios, são, né, evidências que podem ser utilizadas para a gente conseguir identificar o criminoso geneticamente. Porque a rede é assim, ó, o percurso da denúncia no Brasil. Então, assim, a comunidade, ou adolescente, ou a própria família, ou através das escolas, entidades, clube de aventureiros, igreja, clubes diversos, vão fazer essa denúncia. Pode ser uma denúncia direto para o Conselho Tutelar, pode ser uma denúncia que chegue na polícia, tá? Pode ser uma denúncia direto para o Ministério Público, enfim, tem que chegar nas autoridades policiais. Isso vai levar a equipe de perícia a agir, a polícia a agir, a promotoria a agir até que vai chegar num juiz para ver um julgamento. Porque isso é crime, né? Isso que eu quero deixar muito claro. Talvez no passado houve muitos crimes com crianças que ficaram escondidos, que ficaram sem ser relatados, tá? Hoje não. Hoje a gente não pode deixar isso acontecer. Isso tem que ser denunciado. E é para isso que serve o projeto Quebrando Silêncio, para levar essa informação, para quebrar esse silêncio, para acabar com esse ciclo repetitivo que não tem fim de abusos. E deste ano nós estamos falando do abuso sexual contra a criança, tá? E isso precisa chegar num ponto final. Quando? Quando o agressor for punido. E ele tem que ser punido por muito tempo. Porque quando ele sai do presídio, ele reincide no crime. Tem pessoas que param? Pode haver, mas a maioria vai reincidir. Então a gente tem que punir, prender e segurar essa pessoa lá. Porque violência sexual é crime e o abusador deve ser denunciado à autoridade. Eu termino por aqui essa palestrinha, essa informação, essa conversa, e eu me coloco à disposição, tá? Para o que for necessário, para as pessoas que precisarem de apoio, de ajuda, se quiserem trocar material, né? Eu acho que isso é um assunto que tem que ser debatido em todos os ambientes, sejam eles dentro das igrejas, das escolas, tem que debater com as pessoas que têm convívio com essas crianças, com esses adolescentes, tá? E é meu desejo que você tenha conseguido acompanhar, tenha sido atingido por essa mensagem e possa reproduzi-la, levar adiante para mais pessoas poderem conhecê-la, tá bom? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.